Quem era a mulher de Caim? De onde ela surgiu? Será que de fato Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva? Bom, ou não foram? Se você ainda não conhece, ainda não sabe, vem comigo que nós vamos desvendar juntos este mistério. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, obrigado pela sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreva e nos acompanhe. Bom, quem era a mulher de Caim? Vamos entender aqui algumas coisas para a gente poder simplificar, né? Ficar mais fácil. Eu não vou trazer aqui nenhuma teoria, não vou trazer aqui algo que não tenha base, pelo menos a base bíblica nas escrituras, para que a gente possa entender sobre essa questão. Bom, a primeira coisa que deve observar é que no começo da criação do mundo e de todas as coisas não existia o conceito de família nuclear, ou seja, pai, mãe, filho, filha, primos, não existia essa questão, ou qualquer grau de parentesco. A vontade e o propósito de Deus era que os seres humanos se espalhassem e povoassem toda a terra. Essa era a ordem, que a humanidade enchesse toda a terra. E esse conceito de família, de grau de parentesco, começa a ser observado no livro de Levítico, quando Deus fala a Moisés e ordena que todo o povo de Israel não transgrida as leis com respeito a casamentos e uniões entre parentes. Mas no princípio da criação, a ordem de Deus era que a humanidade povoasse toda a terra. Essa era a ordem. E eu vou trazer aqui, baseado em um dos princípios hermenêuticos de interpretação bíblica, que nós chamamos de a Bíblia interpreta a si mesma. Ela não precisa de um outro livro para interpretá-la, mas ela mesma nos dá a resposta. Como disse o Senhor Jesus, examinai as Escrituras, porque ler somente não é o suficiente, mas ter um espírito investigativo, explorando cuidadosamente o texto, ouvindo o que a Bíblia tem a nos dizer, as chances de encontrarmos as respostas para aquilo que buscamos serão maiores. Então a gente precisa examinar com cuidado cada texto, porque ali certamente vai estar a resposta. E eu quero ler com você o primeiro versículo do capítulo 1, não o primeiro, o versículo 28 do capítulo 1. Acompanha comigo, eu vou colocar aqui na tela e você vai ver aquela frase que estiver em vermelho, você vai perceber por que eu coloquei em vermelho, para a gente poder focar na resposta, entender. Gênesis capítulo 1, 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A gente fica até aqui, não vai até o final, mas o nosso propósito é essa palavra que diz assim: enchei a terra. Era a ordem urgente de Deus, que a humanidade crescesse, multiplicasse e povoasse toda a terra. Bem, toda palavra que sai da boca de Deus, ou saiu da boca de Deus, ela cumpre o seu propósito, porque a palavra de Deus, ela é poder, ela é a origem, é a fonte da existência de todas as coisas, ela tem pressa para se cumprir. Então a ordem de Deus para a humanidade é que a humanidade povoasse toda a terra. E eu trago a confirmação disso, no livro de Isaías, que a gente vai ler também, Isaías capítulo 55, versículo 11, eu vou colocar aqui na tela, que diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a designei. Então veja bem que toda a palavra de Deus se cumpre. A minha pode não se cumprir, a sua também, mas a de Deus certamente se cumpre, porque Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Então, entre a criação, vamos lá entender agora
começar a entender um pouco mais. Entre a criação e o primeiro homicídio, por que o primeiro homicídio? É um fato relevante, foi registrado nas Escrituras, porque é algo de suma importância. Foi o primeiro homicídio cometido entre os seres humanos, por isso está ali registrado nas Escrituras. Então, entre a criação e o primeiro homicídio se passam décadas de existência da humanidade, e naquela ocasião já existia uma multidão de pessoas sobre a face da terra, uma multidão. E a gente entende que a Bíblia de maneira alguma afirma que Abel e Caim foram os primeiros filhos de Adão e Eva, e nem tão pouco diz que não foram. Ela não se atém a isso. Então, vamos conferir agora o versículo de Gênesis, no capítulo 4, versículo 2. Versículo 2 de Gênesis, no capítulo 4. Preste atenção aí na tela que a gente vai colocar. Diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão, ponto e vírgula. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então veja aí, entre Abel e Caim, meninos, bebês, a Abel e Caim, pastor e lavrador, existiu um período imenso, imenso de existência. Eles podem ter se tornado pastor de ovelhas e lavrador com 30 anos, com 40, com 50 ou com até 100 anos. Então, há um período enorme aí também, do qual foram sendo gerados filhos e filhas a Adão e Eva. Em momento algum, dentro do texto e o contexto da criação, nós encontramos algo escrito, ou confirmando que de fato eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Não existe, você não vai ver isso. Então, passaram-se muitos anos do nascimento de Caim e Abel até eles se tornarem adultos e terem os seus ofícios. E veja bem, vamos ler mais um capítulo para entender, confirmar com mais força. Capítulo 4, versículo 14, diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então veja aí que Caim sabia que na face da terra já era habitada por uma multidão de pessoas. E para confirmar isso, Deus confirma essa questão da existência da humanidade, de muitas pessoas sobre a face da terra. No capítulo 4, aí mesmo, versículo 15, vamos ler assim, diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Vamos lá, vamos repetir. Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, Deus confirma a existência de seres humanos sobre a face da terra muito antes do primeiro homicídio acontecer. Com isso, significa dizer que Caim e Abel não foram os primeiros filhos gerados por Adão e Eva, e mesmo que fossem, não faria diferença. Então Caim sai da presença de Deus e conhece a sua mulher na terra de Nod, ao oriente do Éden. Deu para a gente entender um pouquinho? Então, essa questão: quem era a mulher de Caim? Era sua irmã, era filha também de Adão e Eva, uma vez que ali, naquele contexto da criação, não existia essa questão de família nuclear, mas era família nômade. As pessoas iam nascendo, crescendo e iam povoando a terra. Então, essa é a resposta que a Bíblia nos dá. E não temos dúvida nenhuma de que Caim e Abel não foram os primeiros filhos,
e já existia uma multidão de pessoas quando Caim mata Abel e sai da presença de Deus. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar com a gente, quiser fazer algum comentário, faça, isso vai nos ajudar e a gente vai desenvolver também outros vídeos. Não perca, nós estamos preparando aí um curso gratuito de hermenêutica sobre interpretação bíblica. E se você quiser participar, se inscreve aí no canal e nos acompanhe, que a gente vai trazer ainda muitos vídeos que vão edificar, vão fazer com que o nosso conhecimento seja maior. Obrigado pela sua atenção. Me despeço aqui desejando que você tenha uma vida feliz, abençoada, cheia de notícias boas. E até um próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.